Estamos começando mais um episódio daquele podcast onde você conhece histórias de brasileiros que já estão trabalhando na sua área. Eu tenho aqui na minha frente uma empresária de sucesso que veio de longe, de Bournemouth. Como é que fala? Bournemouth, tá vendo? Ó? A sutileza no sotaque. Tô com a Vanusa. Vanusa, um prazer ter você aqui com a gente. Estou ansioso para conhecer a sua história e conhecer um pouco mais, né? Os perrengues que você passou aqui. Passou perrengue? Um ou dois. Um ou dois, né? Hoje a gente vai conhecer a história da Vanusa. Ela é empresária, tem uma agência uma empresa de contabilidade, entre outras empresas que você gerenciam. Sócia do Beto, que já esteve aqui, sabe aquele que perde dinheiro à toa? Então, ele tava toda hora falando, a Vanusa que me salvou, a Vanusa, essa é a Vanusa que ajudou ele nos perrengues aí, nos momentos mais difíceis. A gente vai conhecer um pouco da sua história, que também é incrível, aqui no episódio de hoje. Tudo bom, Vanusa? Tudo bem. Obrigada por abrir esse espaço para que eu esteja aqui com você hoje. A sua amizade é uma amizade jovem, mas a gente tem uma conexão enorme. Você e a Aline nos recebeu aqui com tanto amor, com tanto carinho. Obrigada. Eu que agradeço. Quem que é a Aline? Brincadeira, calma, gente. É porque ficou falando. É minha mulher, minha esposa. E hoje minha amiga. E hoje sua amiga. Porque vocês estão de compor, falou que tem que me domesticar, me adestrar. Olha as ideias que passa por aqui. Mas, Vanusa, é pra fazer a unha somente. Fazer a unha, gente. Você concorda? Fica fazendo que eu faça a unha? Não. Vamos mudar de assunto. Vanusa, conta pra mim um pouquinho aqui. Há quanto tempo você tá no Reino Unido? 20 anos. 20 anos no Reino Unido. Sim. Já veio assim, falou, cara, eu vou pra ficar. O que você veio fazer por aqui? Por que você veio pro Reino Unido? Eu sou uma sonhadora. E eu nasci sonhando. Eu sou uma pessoa muito impaciente e sempre sonhei em falar inglês. O maior sonho da minha vida era poder falar inglês fluente, sem sotaque, desde os 7 anos de idade. Eu fui aquela criança que eu reunia as minhas professoras da escola, fazia meu pai comprar aqueles cassetes. Sabe aqueles cassetes que você tocava naquele negócio que eu esqueci o nome? Videocassete? Videocassete. Meu pai comprava aqueles cursos e as minhas professoras não tinham condição. E daí eu juntava... Porque os meus colegas, os meus amigos de infância não queriam aprender a falar inglês. Era uma coisa muito chata. Eu sou do interior do estado de Goiás, na divisa com Tocantins, então não tem criança... Como é que é a universidade que você é? Santa Terezinha de Goiás. Santa Terezinha de Goiás. Alô, Santa Terezinha de Goiás. O pessoal venceu. Temos um vencedor aqui. Sim. E então eu queria aprender a falar inglês e eu estudo inglês desde os 7 anos de idade. E eu reuni as minhas professoras, a professora Maria Paulista, hoje ela deve ter uns 80 anos, minha professora de língua portuguesa, e eu juntava elas e nós íamos aprender a falar inglês. Mas por que essa vontade de aprender inglês? Não sei, era algo que eu tinha, eu era fascinada, assistia muita novela e assistia muito filme. Entendi. E quando o Titanic foi lançado, eu sonhava, porque eu sabia que o Titanic era baseado numa história inglesa. E o meu hobby é ler. Sim. Eu sempre li muito. E todas as novelas em que eu lia eram traduções americanas. E eu pensava assim, como é que é ler esse livro em inglês? E eu tive sempre essa sede de aprender a falar inglês. E quando eu fiz 17 anos, eu falei para meu pai, eu vou embora. Vou embora para a Austrália, vou fazer jornalismo, vou morar em Canberra, que é Cumbria, que é a capital da Austrália. Muitos pensam que é Sydney, mas não é Cumbria. Como é? Pera lá. Volta. É ou é? A capital da Austrália é Cumbria. E... Não, peraí. Tô brincando. A capital da Austrália é Cumbria. E eu queria morar em Cumbria. E foi assim que eu vim para a Inglaterra. Como assim vim para a Inglaterra? Meu sonho é morar na Austrália e foi assim que eu vim para a Inglaterra. Porque o meu pai não tinha dinheiro para me mandar para a Austrália. Aí você ficou na metade do caminho, que era na Inglaterra. Foi. Aí eu falei para ele, vou embora para a Inglaterra. E ele falou, tudo bem. Quando eu fiz 20 anos, ele me comprou uma passagem e me deu de presente. E aí você veio assim, vai, ou tinha algum plano? Não. Mas você só falou, vou estudar inglês e volto? Foi. E eu vim, e eu cheguei no Gatwick Airport. Olha tanto que eu era passada. Você não tá entendendo o que era uma criança. Eu era uma criança que não tinha saído do estado de Goiás. Nunca eu saí do estado de Goiás antes de vir para cá. E a primeira saída já foi para Londres? Foi. Eu fui para a França, fiquei uma semana na França. Depois fui para Portugal, fiquei uma semana em Portugal. E daí eu vim para cá. Sozinha, com 20 anos?
Eu cheguei na imigração de Portugal porque, como eu estava vindo da França, era um voo doméstico, eu cheguei lá e cheguei pro militar e falei assim, senhor, não tem imigração? Ele disse, de onde você vem? Eu falei, eu venho da França. Ele falou assim, então não precisa de imigração, moça, pode seguir, senhora. Eu pensei assim, já tô tendo sorte, né? Não ter que passar na imigração em Portugal, todo mundo fala que a imigração em Portugal é o maior problema. E eu quase que me perdi entre Lisboa e aqui. Eu cheguei em Lisboa, eu tinha lá uma brasileira bastante trambiqueira que gostou de mim. E falou assim, Uma brasileira trambiqueira é ótimo, cara. E ela falou pra mim assim, olha, se você comprar esse pacote com esse brasileiro aqui, você chega em Londres sem passar na imigração. Paga pra ele 30 mil reais. E você não tem um cheque aí? Eu falei, não tenho cheque. Ele falou, não, ele aceita cheque. Aí eu falei pra ela, assim, eu sempre fui muito assim, eu nunca confiei em ninguém. Nunca confiei em ninguém. Sempre fui muito desconfiada. Liguei pro meu pai, eu falei, pai... Isso você lá lá em Lisboa, com tudo pronto pra vir pra cá. Aí falou, ó, vai dar errado, é melhor ser que esse cara aqui, que ele vai garantir que você vai entrar. Fui falar com ele, cara, sabe assim, quando você vê uma pessoa e você fala, esse cara é trambiqueiro, esse cara vai me fazer... não, ele vai me fazer uma escrava sexual na Inglaterra e eu não vou com esse cara. E não mais, ela ligou pro meu pai e falou pro meu pai que a forma mais fácil seria se eu viesse por esse método. Eu liguei pro meu pai chorando, eu falei, pai, eu não vou, eu fico aqui trabalhando de limpeza, eu não vou, tá tudo certo. Ele falou, o que você quer? Eu falei, eu vou, mas do jeito que a gente combinou quando eu saí daí. Eu tenho certeza que eu vou entrar. Eu sei todos os pontos turísticos da Inglaterra. Pai, eu sei falar até como você está, Hawaii. Ele falou, sabe? Eu falei, sei. Você vai, eu vou do jeito que a gente combinou antes de eu sair do Brasil. E vim, cheguei em Gatwick Airport. Passei direto. A mulher perguntou pra mim assim, o que você quer? O que você veio fazer aqui? Eu falei pra ela, vim ver o Big Ben. Ela falou, eu não sei falar português. Eu falei pra ela, Big Ben? Big Ben, aí ela falou, eu falo espanhol. 2 palavras ela me deixou passar. Mas isso não foi o maior perrengue. Mas e você estudava inglês desde os 7 anos de idade e chegou aqui? Não sabia falar inglês. Vocês estão achando que é fácil, meus amigos? Daí saí do aeroporto. Aí tinha uma fila de táxi. Eu falei, como é que eu chego no meu hotel? Porque o meu hotel... Ninguém me disse no Brasil que Gatwick Airport era bem longe de Victoria Station, da onde eu ia ficar. Daí, ninguém me disseram que aqui não aceitava euro. Então, só tinha euro e 50 libras. 50 libras. O restante era euro. E daí eu cheguei pro taxista, como é que eu peço um táxi? E como é que eu explico para ele que eu não tenho dinheiro para pagar? Mas eu tenho dinheiro, só que o meu dinheiro é euro. Aí eu cheguei e falei pro cara assim, ele falou, táxi, porque ali é a fila, né? Então Sim. Chegou a minha vez, ele tinha que me aceitar. Se ele não me aceitasse, ele perdia a vez. Uhum. Aí eu falei pra ele, 50 libras. Ele disse, não, é 80. Eu não entendi o que ele estava me falando e eu não conseguia me expressar. Aí eu falei, aí eu entendi que era 80. Aí eu falei assim, 80 com mais 50 euros dá... 50 libras com mais 50 euros dá 80. Ele ficou com tanta raiva de mim que ele agarrou nessas 50 libras e agarrou nesses 50 euros assim. Ok, entra. Menino, 3 horas depois eu ainda estava dentro desse táxi. Eu falei, esse cara agora, ele me sequestrou. Pra onde que esse cara tá me levando? Aí eu tô assim no táxi, eu preciso perguntar qual que é a distância daqui e o hotel. Aí ele falou pra mim, eu falei pra ele assim, ele falou, não, traffic. Aí eu pensei assim, tráfico. Será que esse cara vai me traficar? Será que eu me livrei do tráfico humano lá em Portugal e eu caí na mão de outra aqui? Você não tá entendendo o pânico que eu cheguei naquele hotel, assim, finalmente 4 horas depois eu cheguei, que a gente pegou um engarrafamento muito grande. Sim. A minha sorte é que eu cheguei e a recepcionista era brasileira. Aí sim as coisas começaram a encaixar. Ah, sempre tem um brasileiro ali pra encaixar, que alívio, né? Foi. E aí ela te ajudou você fez o check-in no hotel. Então, aí eu abri a cabeça, eu falei, e agora eu preciso arrumar Libra, como é que eu troco o meu dinheiro? Aí ela falou pra mim, olha, nós estamos a 10 minutos da Victoria Station, você precisa ir dentro da Victoria Station, lá dentro tem uma exchange, e você troca. Aí ela me explicou até onde que estava o quiosquezinho ali. Aí eu fui, resolvi. Aí trocou seus bilhões lá. Sim, mas eu não vim para ficar em Londres.
tinha um primo meu que ia me mandar para Bournemouth. Eu vim para ir para Bournemouth. E essa é a parte engraçada, porque o meu primo neném fala inglês, então ele cresceu nos Estados Unidos. Então ele chegou, me colocou ali, tudo certo, pagou um lanche para mim. E eu tava tão ansiosa que era para eu ir 3 dias depois, já abandonei o hotel. Eu falei, não, neném, eu vou embora hoje mesmo, liga lá pro rapaz lá que vai me receber em Bournemouth. Ele falou, olha, Vanusa, Bournemouth é longe, é 2 horas de trem, mas eu vou escrever para você no papel as 3 paradas antes da parada de Bournemouth, porque esse trem vai até Weymouth. Então, se você perder Bournemouth, você vai ainda parar. Aí, a próxima parada é 2 horas, é 1 hora e pouco depois. Aí eu falei, então tá, qual que é a palavra? Eu pensei que ele ia falar palavras que eu conseguia pronunciar. Ele falou, ó, Brockenhurst, Christchurch, Folkestone e Bournemouth. Eu falei, como? Eu falei, não lembro nem o nome da cidade pra onde que eu vou. Como é que eu vou lembrar esses outros 3 nomes? Ele falou, eu vou escrever. Tá, ele escreveu. Eu sentei perto de uma velhinha. Cara, de 10 em 10 minutos, eu perguntava assim. Eu falava pra ela, Brockenhurst. Aí ela fala, Fá. Eu falei, cara, eu preciso aprender. Aí eu falava pra ela assim, como é que fala? Ela falava, Brockenhurst. Como? Brockenhurst. Enfim, 2 horas depois eu consegui chegar lá, resolvi, cheguei onde eu tinha que chegar. Depois de uma missão... Foi quase que uma missão. Onde tinha que chegar. Foi quase uma missão. E conta pra mim uma coisa, o que você fez quando você chegou em Bournemouth? Qual que era o plano? Você sabia que tinha um primo lá, mas ele ia te ajudar a fazer o quê? Eu cheguei lá, ele me levou para um quarto com 4 outros homens. Olha o tráfico de novo. Terceira tentativa. Mas foi isso que eu pensei. Eu falei para ele, Júnior, porque eu venho de uma família católica extremamente tradicional e eu nunca fui exposta a tanto. Eu tinha 20 anos de idade. Mas esse era um quarto que é pra dividir, pra você dormir numa cama? Não, como é que eu dormia no chão de trás de um guarda-roupa. Nossa. Primeira coisa que eu entrei foi o fedor de chulé, que homem tem chulé, né? Enfim, foi muito difícil. Não tinha como tomar banho. Eu tomava banho na pia do banheiro. Nossa. Não tinha como secar roupa. Foi muito difícil. Foi muito difícil. E aí mas essa era a única casa que tinha pra você ficar? É. E aí você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei lá 45 dias. 45 dias? Porque eu botei na cabeça que eu tinha que arrumar um emprego. Sim. Eu trouxe, na época, 6 mil euros. Nossa, veio com bastante dinheiro até. Na época, meu pai emprestou dinheiro na redondeza inteira, na vizinhança inteira. Ele pegou dinheiro de todo mundo emprestado. Sim. Então, como eu sabia que aquele dinheiro era emprestado, eu tinha que devolver aquele dinheiro, eu não conseguia gastar aquele dinheiro. Eu não conseguia. Eu não conseguia comprar comida com aquele dinheiro, porque eu sabia que meu pai devia aquele dinheiro. Então você falou, eu tô com 6 mil, mas eu não tô. Eu não vou gastar esse dinheiro porque eu quero me virar e pegar essa grana e devolver pro meu pai. Exatamente isso. E daí, eu falei, gente, como é que eu arrumo um emprego? Aqui só tem emprego de chambermaid. Chambermaid é camareira. Sim. Eu falei, o que é isso? É pra limpar quarto. Eu falei, tudo bem, eu sei limpar. Bora lá. Sim. E eles falaram, olha, vamos aqui tem... Sabe qual foi a primeira fala em inglês que eu aprendi? Can I have an application form? Você lembra? Você lembra disso? Can I have an application form? Can I please have an application form? E daí eu comecei a Pra bater. que é essa application form? Na época, você tinha que ir e pedir um formulário e preencher que você estava procurando por emprego. E eu bati em Bournemouth, de norte a sul, sul a oeste. Leste a oeste, atrás de hotel, restaurantes. E como eu cheguei aqui em abril, não tinha muito emprego. O emprego estava para vir no final de maio. Então as pessoas começam a contratar em maio aqui, porque é uma cidade de temporada. E apliquei por emprego em todos os lugares. Então, nesse meio termo, 1 semana depois, eu comecei já a fazer alguns bicos. Tipo, eu limpava uma casa de uma brasileira, eu já ia ali, fazia um horário num restaurante, lavava um prato. Então, eu já conseguia dinheiro para pagar o meu quarto, a minha parte do quarto. Eu tinha que pagar aluguel mesmo morando com outros 4. Sim, com certeza. Eu lembro que naquela época eu já cheguei aqui pagando 25 libras a minha parte. Era muito dinheiro, porque eu recebia 1,75 a libra a hora. E você chegou a gastar daqueles 6 mil ou não? Não, nunca gastei um centavo. Ou seja, você veio com dinheiro, mas nunca gastou. Não. E teve dias que eu não comi. Não comi para gastar o dinheiro. E daí, como eu comecei a limpar quarto,
Eles deixavam 10 pis, 20 pis. Gorjetinha, né? Gorjetas. Então, eu comprava uma forma de pão por 10 pis e comprava a manteiga por 5 e comprava o leite por 3, 4 pis. Eu cheguei aqui com 55 quilos, eu subi para 70 Nossa. em um ano, porque eu só comia pão, leite e manteiga. Só pão, leite, manteiga. Pão, leite, manteiga, É. pão, leite, manteiga. É. Cara, quando eu cheguei aqui, eu emagreci. Fui trabalhar de kitchen porter. Eu comi um prato, tomava 2 Coca-Cola e, assim, as gorduras derretendo. Mas, realmente, você tem uma alimentação diferente aqui, né? É. Você foi só pão, leite e manteiga. Foi por 2 meses. Com 3 meses, eu mandei o dinheiro do meu pai todo de volta. Sim. Porque daí eu já tinha uma segurança que eu não precisava mais do dinheiro dele. Aí eu mandei o dinheiro dele de volta, ele ficou extremamente feliz. Não imagina, né? Ele achou que eu tava gastando. Mas eu não tinha dinheiro. Porque daí eu falei, agora, para eu renovar meu visto, eu preciso agora de 3.000 libras. Naquela época, você precisava ter 1.500 libras para pagar um ano de curso. Sim. E tinha que ter mais 1.500 libras na conta. E você veio, então, para estudar, como se fosse com Foi. visto de estudante. Foi. Então, você tinha uma Não, escola... eu vim com visto de turista. Ah, visto de turista. E depois de 6 meses eu renovei para estudante. Ah, e você, para estudante, você já renovou com uma escola lá em Bournemouth. Foi. É? É. E aí começou a aprender inglês de verdade. Foi. E daí, com 4 semanas, eu falei, eu preciso aprender a falar inglês. E daí eu estudava 15 horas por semana, 3 horas todos os dias. Eu consegui um trabalho de chambermaid, que um dia, do nada, uma pessoa me ligou. E falou, Vanusa, eu tenho um emprego para você. Eu não sabia o nome do hotel, porque eu tinha aplicado por todos os hotéis. Enfim, daí ela foi fazendo umas referências e eu consegui chegar lá, The Connaught Hotel. Sim. E eu trabalhei lá por 2 anos. 2 anos no quê? Então, eu sou muito audaciosa. Eu nunca estou feliz com o que eu tenho. Limpar quarto para mim era temporário. Todos os dias eu passava de frente ao bar e eu achava... Aí um dia, eu fui mandada limpar o bar. Eu falei, cara... Porque aqui tem muita mistura de bebida, né? Sim, tem sim, spritzer, tem shandy, tem isso, tem aquilo outro. Eu falei, isso aqui é muito legal. Porque a minha família não bebe, meu pai não bebe. Então... Pra mim, whisky, Jack Daniels, tudo isso primeiro era... Meu Deus, que mudança esse tanto de bebida. Eu fiquei assim, sabe, deslumbrada. Eu falei, quero trabalhar no bar. Aí as meninas assim, você tá doida? Você não sabe falar inglês direito? Eu falei, não, mas eu aprendo. Aí eu falei, eu vou pedir pra chefe das chambermaids pra eu passar pro bar. Se eu posso limpar o bar. Eu pensei, se eu limpar o bar, eu começo a ouvir. Aprender o que tá rolando ali, né? Comecei a lavar os copos do bar, depois que eu limpava os quartos. Eu lavava os copos de graça. De graça? De graça. Você falava, ó, galera, eu vou trabalhar a mais, de graça, no bar. E você só vai me ensinar e vai ter alguém trabalhando de graça pra vocês. E daí meu grande professor lá dentro foi o Phil, um inglês, que era o gerente do bar. Ele teve muita paciência comigo. E ele falou assim, Vanusa, você quer aprender as bebidas? Eu falei, eu quero. Ele falou assim, então, faz o seguinte, nos sábados a gente tem casamento todo sábado. E a gente sempre precisa de uma pessoa para lavar os copos. Você quer me lavar os copos? Eu falei, vou. Uhum. Aí ele falou, olha, eu te pago a metade que eu pagaria para uma outra pessoa. Eu falei, não tem problema não, eu venho. Ele falou, olha, disso daqui você pode ter um outro bico, que é cuidar das crianças, dos hóspedes que vêm para o casamento e que tem criança pequena e você pode ficar com eles nos quartos. Você quer? Eu falei, quero. Eu pensei, nossa, imagina eu aprender a falar inglês com as crianças vão me ensinar. Com certeza, né? E foi aí que eu aprendi a falar inglês. Você sabe como é que eu aprendi? Wait for me. Foi com uma criança. Um dia eu estava limpando o corredor e eu abri a porta e tinha uma criança, uma loirinha, de uns 3 aninhos, ela virou por mim assim, please, wait for me. Eu falei, espera por mim. E aí meu ouvido, até hoje, meu ouvido é muito assíduo. Se você fala uma palavra em inglês hoje, que eu não conheço, eu não esqueço dela. Eu absorvo, eu sou muito apaixonada pelo inglês. Eu sou muito apaixonada pela língua inglesa. Tanto quanto eu sou pela língua portuguesa. Que legal. E aí você aprendeu muito com as crianças ali, mas também a escola, né, que você teve que fazer, você acha que ajudou ou não muito? Sim, eu sou uma pessoa que, quando eu quero uma coisa, eu me privo do que for necessário. Para que eu chegue onde eu quero chegar. E a primeira coisa que eu tive que me privar foi de outros brasileiros para que eu pudesse aprender inglês. Eu precisei não falar com ninguém em português. Eu precisei me remover daquele mundo, porque quando você chega aqui, o que não te dizem é que o mundo estudantil naquela época era em massa brasileiro. Festa, boate, e aquilo me fascinava, porque eu nunca fui em boate no Brasil, quando eu era jovem. Meu pai era muito rígido, eu vim de uma família muito tradicional.
E eu tive que me privar de tudo isso, fui chamada de careta. Eu tenho um apelido de ser careta, eu sou careta por causa disso. Eu sou chata, porque eu sou muito metódica. Tudo que eu quero fazer, eu faço. E daí eu ficava sozinha no quarto, estudando, passando os meus livros, aprendendo, decorando. Eu decorei, teve uma época que eu entendi que se eu aprendesse os verbos irregulares, eu conseguiria falar inglês, porque são 120 verbos, vezes 3 são 360. Né? Mas são os verbos principais da língua, Sim. ninguém te fala isso. Então eu falei, se eu decorar os 120 verbos, eu vou conseguir falar inglês, eu consigo me comunicar. E o resto fica mais tranquilo, porque é a mesma. Sim, porque são variantes do mesmo verbo, não são? Então, E aqueles livros, você lembra quando a gente chegava aqui com aquele dicionário e os verbos irregulares estavam atrás do dicionário? Sim. E daí eu comecei a decorar. Eu decorei os verbos nos 3 tempos em uma semana. Aí sim eu já conseguia falar. Mas quem disse que eu conseguia entender? O inglês sempre é uma barreira para as pessoas, né? Foi. Mas pelo menos você estava empenhada em tentar aprender. Sim. E daí eu botei na minha cabeça que eu não ia embora mais para o Brasil e que eu ia para a faculdade aqui. Era o meu próximo passo. Me levou 3 anos, mas eu consegui. Entrou numa faculdade lá em Bournemouth? Não, eu entrei na East London University. Foi a única universidade que me aceitou, porque eu tinha... Aqui você sabe, aqui para as pessoas que têm prioridades são os deficientes. Sim. Depois são as pessoas com AAA stars, são as pessoas com alto nível de nota, as crianças. Depois, em toda aquela passagem, depois vem os europeus. E depois os overseas, que somos nós que não fazemos parte da Europa, que precisamos de visto para estar aqui. Sim. Então, eu caí na última categoria. Só que, como eu já estava casada com meu esposo, eu tinha visto de estudante ainda, eu não tinha visto por ele. Então, eu não caía nessa categoria de europeia. Entendi. Então, eu comecei daí eu validei, eu passei no IELTS, eu tirei 7 em tudo. Que bom, mano. 7,5, eu acho. Eu tirei a nota alta, a máxima em tudo no IELTS, depois de ter reprovado uma vez. Aquele first certificate não consegui fazer na altura, porque era muito difícil. E daí a East London University me aceitou. Mas nessa época eu tinha um bebê de 4 meses. E daí eu virei para meu esposo e falei, eu trabalhava full time também. Eu falei para minha esposa, eu vou fazer faculdade. Ele falou, como? Nós temos mortgage, nós temos um bebê de 4 meses, você tem um trabalho full time, como é que você vai para Londres todo dia? Eu falei, eu vou. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou. Você ia para Londres todo dia de boa? Então, daí eu conversei com o meu patrão, que se ele deixasse... Eu já estava trabalhando no escritório de contabilidade, né? Então, eu falei para ele, se você deixar eu trabalhar... Eu consegui que naquela época eu estudasse à distância. A época que eu tirei faculdade foi quando a Inglaterra foi pioneira nos primeiros cursos à distância. Então eu fui uma das primeiras alunas do Reino Unido a estudar à distância. Então eu vinha na faculdade uma vez por semana. Então só vi uma vez por semana. É. Mas você falou uma coisa que foi interessante para mim. Você já trabalhava numa empresa de contabilidade. Como é que você fez então? Porque olha, você não estava na faculdade ainda. Você estava começando a sua faculdade. E você já estava numa empresa de contabilidade. Como é que você fez para sair desse hotel, desse bar aí, para esse escritório? Como é que foi essa transição? Teve algum outro emprego ali no meio? Teve. Aí eu comecei a trabalhar no bar, entre meio estudo, e daí precisou de uma recepcionista no Leisure Center, na parte de lazer do hotel. Só que tinha que trabalhar na parte noturna. Então eu falei, é minha chance de sair desse negócio de garçonete, barman, eu não quero mais trabalhar em bar, eu quero trabalhar de recepcionista. Só que eu tinha que trabalhar das 6 à 1 da manhã. Eu era a única candidata. Daí eu fui trabalhar lá. Então tinha um senhor chamado Bill Belcher, que esse foi a pessoa que mudou a minha vida aqui. E todos os dias, quando ele saía, ele terminava o trabalho dele como contador na empresa dele e vinha conversar comigo todos os dias. Então, assim, eu gostava de conversar com ele porque aprendia muito com ele. Só que eu estava grávida nessa época. Só que eu não engordei muito, ele não sabia que eu estava grávida. E um dia ele virou para mim assim e falou assim, o que você quer quando você aprender a falar inglês e tal? Eu falei, eu quero ser contadora. Quero fazer... Ele falou, eu sou contador. Você gostaria de fazer uma apprenticeship, trabalhar como aprendiz no meu escritório? Eu falei, sim. Ele falou, eu preciso de uma pessoa para ontem.
Vem, faz Olha uma que legal, experiência. cara. Fui Da lá. onde que você tava, meio que um cliente do seu trabalho te deu oportunidade. Aí ele foi lá, conversou com a sócia dela, aí ele voltou no outro dia. Olha, é o seguinte, a menina que vai ficar que tá saindo, ela só sai daqui 2 meses. Então, daqui 2 meses você vai lá e faz uma experiência essa semana. Daqui 2 meses você volta e já trabalha comigo, se você gostar do meu escritório. Eu fui lá grávida, tentando disfarçar que eu tava grávida. Como é que você disfarça? Ainda fazendo de conta que eu tava gorda, botei uma roupa assim bem larguinha, chequei com a minha sogra que eu não tava parecendo grávida. Ela não, vai com essa roupa assim que você não vai parecer que tá grávida. Se te perguntar, você não fala que tá grávida, não. Aí, tudo bem. Cheguei lá, as meninas descobriram que eu tava grávida. Nossa. Fiz a experiência, tudo certo, gostei. Aí ele falou, daqui 2 meses... Só que como ele não tinha filho, ele não sacou esse processo de gravidez, ter filho, bebê. Nem ele, nem a sócia dele tinha filho. Então, eles não sacaram nada disso. Não importaram com isso. Mas eu tava preocupada. Que eu tava 8 meses grávida. Como é que eu ia fazer? Você já tava 8 meses... Grávida. E aí mais 2 2 meses, meu bebê... nasceu, você não ia conseguir, basicamente. Mas eu pensei assim, esse bebê tem que nascer já. Esse bebê tem que nascer já, porque... Assim Aí já que... nasce, eu fico esses 2 meses com a criança e eu já consigo desenrolar. E eu falei pra minha sogra, a minha sogra trabalhava nos 3 ou 4 empregos. Falou, corta aí, vamos tirar. Eu falei pra ela, você vai me ajudar, né? Aí ela falou assim, não, sem problema. Aí eu falei pra ela, eu preciso de ajuda porque eu não vou tirar a licença, não. Eu vou voltar a trabalhar e porque eu não vou perder aquela chance da contabilidade. Ele não vai perceber que eu sou grávida. Ele não vai saber que eu algum dia tive grávida. E foi assim que eu fiz. E como é que você fez pra ter o filho? Meu filho nasceu com 33 dias de vida e eu voltei a trabalhar. Eu não tive licença. Caraca. E daí eu voltei a trabalhar, fiquei ali 1 mês e ele não apareceu. Eu falei, meu Deus, será que eu perdi esse cara? Cadê o Mr. Bill Belcher? Cadê ele? Aí um dia ele apareceu, eu tava de férias. Nossa, eu não te vi há algum tempo, o que aconteceu? Eu falei, não, eu tirei uma semana de férias, tá tudo certo. Quando é que começa a trabalhar lá? Ele falou, dá nota aqui, daqui 2 semanas você começa. E foi a minha história. Daí, com ele falou pra mim, olha, você tem que entrar no college. Aí eu fiz 2 anos de college, depois fiz mais 1 ano, nesse período todo. E você entrou pra contabilidade desse... Mas o quê? Você já queria mesmo ou você falou que queria trabalhar com contabilidade? Não, porque eu sou jornalista também. No Brasil eu fiz jornalismo. Você fez jornalismo. Mas aqui eu não me vi no jornalismo. Não tinha como eu entrar no jornalismo aqui. Entendi. Não tinha oportunidade naquela altura. Eu não vi, né? Eu não vi a oportunidade. E aí você começou a trabalhar com esse cara de contabilidade e essa foi que te levou para essa área que você atua hoje e tem a empresa, né? Foi em 2009, daí assim, eu trabalhei com ele esse tempo todo, trabalhei com ele de 2005. Em 2009 eu fui pro Brasil, eu não tinha ido pro Brasil, não tinha levado meu esposo ainda, minha esposa não conhecia minha família ainda, e minha mãe não conhecia meu bebê já tinha 2 anos e meio, e minha mãe não conhecia ele. Aí eu falei para ele, eu preciso de 4 semanas de férias para ir pro Brasil. Quando eu voltei do Brasil, ele sentou comigo e falou, olha, vamos dizer assim, a gente não consegue te dar um aumento que você mereça. Então, eu acho o seguinte, você deveria me comprar a parte de assistência contábil, que é o bookkeeping e o payroll. Eu já formei aqui um pacote para você, e daí você compra de mim esses 20 clientes que você atende, e você começa o seu próprio negócio. E a gente abre uma parceria aqui, até você conseguir andar com as próprias pernas. Isso foi em 2009. Foi um baque para mim, porque eu pensei assim, meu Deus, eu entrei na faculdade o ano passado e eu tenho uma criança pequena, tenho mortgage para pagar. Como é que eu vou fazer esse emprego? Eu não sei empreender. Eu nunca empreendi na minha vida. E daí ele falou, olha, você tem que me pagar 15 mil por ano, porque você esse portfólio aqui te dá em torno de 25 mil por ano. Então, com 10 mil você consegue viver e você vai me pagando e esse valor vai caindo e você me paga em 5 anos. Certo. E eu tinha que pagar ele 15 mil por ano. Olha, aprendi a fazer website, aprendi a criar e-mail personalizado, aprendi a mexer no Google. Aprendi a fazer setup de impressora de computador, aprendi a fazer tudo sozinha. Teve que se virar nos 30 porque apareceu uma oportunidade no seu colo de Foi.
comprar uma parte da empresa. Foi. Você falou, né, eu vou pra cima e se desenvolveu no resto. Mas o problema é que eu pagava a minha faculdade, era muito caro. E eu pagava tudo sozinha, e eu ainda ajudava em casa. Meu esposo, não sabe, também não conseguia pagar a parte dele e a minha. Tínhamos que pagar tudo juntos. Eu e ele, as nossas coisas. Tínhamos um bebê, tinha creche, tinha tudo. Então, por 6 meses eu não recebi um centavo do meu trabalho. Eu só pagava. Tudo que eu recebia, eu pagava de volta para ele. Tanto é que as pessoas falavam para mim assim, você não tem um negócio, isso não vai para frente, não vai dar certo. Não é possível, você tem que ter um negócio que você começa a ganhar, mas eu acreditava que ia dar certo. Porque você tava dentro ali, né? Muitas vezes as pessoas vão te criticar, vão falar mal, vão falar que não dá certo, mas essas pessoas não estão dentro do negócio, elas não são as pessoas que estão no dia a dia ali, que não sabem qual que é o seu plano, o que você consegue fazer. E você que tá ali dentro, você fala, cara, isso aqui vai dar certo, eu vou investir meu tempo e eu vou fazer acontecer. E com isso, eu estava trabalhando, eu tinha meu bebê de 2 anos e meio, fazia minha faculdade. Daí chegou no final de um ano da minha faculdade aqui em Londres, começou a ficar inviável. Eu vim com uma criança, eu já não tinha mais dinheiro. E a Bournemouth University não me pegava, porque eu estava numa waiting list de 10 anos. Só que como meu primeiro ano eu tive notas altíssimas na Universidade de East London, eu falei, eu vou tentar para ver se eu consigo. Transferir. Você estava cursando o quê? Na época, o único curso que me aceitou foi International Business and Management na East London University. Quando eu fui para Bournemouth, eu tive que adaptar contabilidade para que eu pudesse ter um curso similar. Eu falei, ótimo, valeu. E daí eu fui para Bournemouth e eu fiz International Business Management, Marketing and Accountancy em 6 anos. 6 anos, caramba. Aí eu aumentei, eu tive que fazer em 6 anos porque eu tinha mais matérias para fazer, para cursar. E foi assim que eu mudei que eu me graduei na faculdade de Bournemouth. E aí, o que aconteceu no seu profissional? Então, a tua empresa hoje, ela é derivada desse comecinho aí que você teve? A minha primeira empresa chamava Accurate Bookkeeping Dorset Limited. Eu troquei o nome, tá lá ainda. Você pode ver no Company's House que tá lá. Então, quando eu estava no meu 4º ano de Bournemouth University, eles implementaram um software chamado Turnitin, que checava o plágio. O plágio. Eu fui acusada de plágio em 3º grau. Por quê? Mas você tinha plágio ou não tinha plágio? Não tinha plágio. Não tinha plágio. Você acha que tinha ou não tinha? 3º grau? 3º grau. Eu acho que tinha plágio. O Turnitin ali é bem forte. Não, mas é porque às vezes você não estava acostumada de pegar referência, parafrasear, não sei. Então, o que aconteceu é que como o meu inglês não era muito bom, ainda não é, mas era pior ainda. Então, a dinâmica da minha escrita não era legal. E quando o Turnitin checou o meu trabalho, ele identificou com o trabalho de medicina de 1992. Então, assim, é lógico que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. São coisas totalmente diferentes. E foi muito chato, porque a penalidade era ser expulsa da faculdade. Nossa. Porque eu já era uma estudante de 4º ano, então não tinha o porquê que eu não soubesse o que um plágio seria. Daí eu fui para pedir apoio como é que é? Tem aquela corporação estudantil que te ajuda, que eu esqueci o nome me fugiu. Student Union. Student Union, that's it. Só que ela mais me acusou do que me apoiou. Eu fiquei pior ainda. Nossa. E daí eu pedi pro meu esposo ir comigo e ele falou assim, mas eu vou fazer o que lá com você? Eu não entendo nada disso. Aí eu tive que ir sozinha. Fui sozinha. E chegando lá, tinha um board meeting de 8 pessoas. Um jornalista, tava lá o heitor da faculdade. Nossa, você tava tipo assim, você teve um julgamento de agora ou nunca plágio. E eu fui found guilty. Sério? Sério. Found guilty. Só que o meu professor, ele não conseguia entender, porque eu era uma estudante muito aplicada. Eu era uma mãe, ele sabia da minha história.
Então ele virou para mim e falou assim, olha, ele, ali mesmo no julgamento ele Era falou... pra você ter sido expulso. Expulsa. Então minha penalidade era para ser expulsa. Aí ele virou assim, olha, eu acho que é injustiça, nós estamos perdendo um grande profissional. Eu gostaria de enviar o julgamento para ser olhado novamente em maio. Isso aconteceu 2 dias depois do meu aniversário, em janeiro. Eu gostaria de fazer um pedido que o professor pode fazer esse apelo. Entendi. Gostaria de fazer esse apelo, que ela continue estudando, em que em maio o board meeting geral julgue o caso e dê uma penalidade para ela. Final. Se ela tiver que for expulsa, que seja. Sim. E em maio, então assim, eu estudei naquele semestre pensando assim, tudo bem. Se eu for expulsa, tudo bem, eu aprendi, eu não vou poder nunca mais estudar na Inglaterra, tá tudo certo. Nossa. Eu vou achar outra coisa. E foi assim, desculpa que me trai. Não, Me emociona. Eu sei. Faz parte. Muito, muito, muito forte. Eu pensei assim, tá tudo certo. O que acontecer, tá tudo certo. Vou estudar como se fosse a última vez que eu estudo na vida. Estudei como se fosse a última vez, tanto é que foram as notas mais altas que eu alcancei na minha vida. Naqueles 4 meses. E em maio, eu fui chamada de novo pro meu último julgamento. E quando eu cheguei lá, eles disseram assim, olha, Vanusa, a gente revisou todas as matérias, tudo que você estudou, você tem notas altas, a gente não entende o que aconteceu. Então a gente pediu para que um auditor de IT cheque os seus papéis, cheque tudo que aconteceu. E o que aconteceu aqui foi uma injustiça. Só que como isso foi detectado e você realmente não fez as referências como você deveria, você falhou em alguma coisa, você vai ter que refazer o seu trabalho e continuar estudando. Então você teve uma chance. Naquele dia eu caí de joelho. Me agradeci. Porque você conseguiu. Emocionante, hein? Porque tem gente que não tem oportunidade, você é uma coisa que você sempre quis, achou que ia por água abaixo e conseguiu. Consegui. Parabéns, hein? E foi isso. E daí eu estudei, me formei. E quando foi que você se formou? Em 2011. Qual foi o sentimento? Foi muita garra, porque a cerimônia em Bournemouth é no BIC, é o Centro Convencional de Bournemouth. Ele é enorme, ele é muito grande. E quando eu atravessei aquele assim, toda a plateia inteira, tinha 11 mil pessoas naquele dia, e me aplaudiu. E eu peguei o meu diploma com meu pai ali, porque meu pai tem 84 anos, e meu pai foi a pessoa que sempre acreditou em mim. E o pessoal, todo mundo sabia da sua história ou não? O pessoal que estava lá? Não. Ninguém sabia? Não. Então, ter conseguido, foi depois de ter tido os meus 2 filhos, que são a maior bênção da minha vida, mas essa foi a maior vitória da minha vida. Ter conseguido se formar. Me formar na Inglaterra, depois de tanto perrengue. Parabéns, parabéns. Nossa, muito batalha, hein? Isso é uma batalhadora, cara. Você acha aí que é fácil e tudo mais, você não sabe a história das pessoas, cara. E assim, tem que dar uns parabéns de coração, porque você passou por um perrengue complicado, porque Foi. eu sei que quando eu me formei também tinha o Turnitin, né? E é muito chato, assim, se você não faz uma referência ou alguma coisa certinha, ele pega. Eu não tive nunca nenhum problema com isso, mas também eu nunca me dedicava muito, então eu fazia só o mínimo. Acho que quanto mais embasado você faz, mais referências você tem que dar. E assim, você venceu uma batalha muito importante pra você, né? Imagina ali não poder mais ter estudado, acho que ia ter sido muito pesado. Teria sido assim, dilacerador, teria me partido ao meio, porque estudar é tudo que eu sou, é tudo que eu sei. É tudo que eu tenho, eu adquiri via estudo, a minha vida inteira. Eu sou apaixonada por estudo, eu sou apaixonada pelo conhecimento. Eu acredito que o conhecimento transforma a vida de qualquer pessoa. Com certeza. Eu acredito também. Eu acho que hoje em dia a gente está numa era que o conhecimento é uma dos maiores ativos que tem. Até quando a gente estava aqui, o Beto falou, né? Posso perder tudo, mas o meu conhecimento eu tenho e ninguém consegue roubar de você. O meu pai disse para mim uma coisa que eu tenho comigo desde criança. Ele falava, meu pai tem a 4ª série, meu pai foi um grande empreendedor, fazendeiro, e meu pai sempre disse, eu venderei o meu sangue gota por gota
para educar minhas 3 filhas, porque qualquer pessoa arranca a herança e acaba com a herança e gasta a herança, mas ninguém gasta o conhecimento. Nossa, é isso mesmo. Muito sábia essa frase do seu pai. Meu pai é muito sábio e ele se certificou que as 3 filhas dele se formassem. Você se formou também, né? Com um gostinho a mais ali, uma vitória, um friozinho na barriga, um vai, não vai. Com a Vanusa é só emoção. O Beto fala que a Vanusa tem que ter emoção. E aí, essa empresa que ele meio que vendeu uma parte, assim, você hoje, como é que é? De onde que evoluiu? Porque ela, Accurate, né, já é o que você tem hoje. Então, qual que foi a transformação aí? A transformação ocorreu durante o Covid. A Accurate mudou a vida de muita gente. Todas as pessoas que chegam na Accurate têm a vida mudada e transformada. A vida do Beto também foi transformada em certas partes, em certos pontos, pela Accurate. Entendeu? A Accurate mudou a minha vida, mudou a vida das minhas irmãs, está mudando a vida do meu esposo também, que acabou de entrar na empresa com a gente. Em 2018, era só eu e eu. Então foi quando o Beto me conheceu. Eu conheci ele antes, mas foi quando ele abriu a empresa dele comigo. Era só eu e eu. Que eu quero abrir. A minha irmã trabalhava 10 anos numa empresa em Goiânia e um dia a minha empresa é analista de marketing. Um dia ela chegou, não tinha mesa, a sala dela estava vazia. Eles mandaram ela embora sem nenhum tipo de aviso. Sem ela saber. Sem ela saber. Nossa. E ela me ligou. Essa sua família é abençoada, hein? A minha família é cheia de emoção. Montanha-russa pra cima e pra baixo. A minha irmã me ligou assim e me disse assim, olha, a gente comprou... Não, eu falei com ela, ela falou, Valéria, e como é que vai esse preparativo para ir pra Disney? Ela tinha um empregão e tal. Ela falou assim, eu fui desligada hoje. Eu não sabia o que significava desligada. Porque é um termo que usa no Brasil para ser mandado embora. Eu conhecia quando eu saí, a língua mudou muito nesses 20 anos. Então tem muita coisa que a língua mudou que às vezes eu não assimilo de primeira cara. Assim, desligada. Aí eu fiquei, o que é isso? Eu fui mandada embora. Eu falei, como assim? E a Disney? Não vai ter Disney. Eu falei, mas e os meninos? Eu fiquei assim, apavorada. Eu falei, como é que eu ajudo ela? Vou arrumar uma parada aqui. Você vai trabalhar à distância para mim. Eu preciso de assistência administrativa. Você me ajuda? Ah, não sei trabalhar de casa. Porque minha irmã mexia com evento, ela saía de helicóptero de um canto para outro, ela vivia essa vida assim, dinâmica. Ela não se via trabalhando dentro do escritório. Aí eu liguei pro marido dela, eu falei para ela, Gugu, fala pra Valéria vir trabalhar comigo, paga ela a distância, paga ela em Libra. Fala pra ela que é só pra ela juntar um extra pra ir pra Disney. Aí ele falou, tá, eu vou conversar com ela. Enfim, ela começou a trabalhar comigo part-time, meio período. E hoje ela é uma parte essencial, tanto é que é uma das sócias da nossa empresa hoje também. E eu criei um sistema que ela trabalhasse remoto. Ela foi a primeira pessoa que trabalhava remoto. Disso, eu já tinha uma outra funcionária, uma menina que vinha e me ajudava na Polônia. Também fiz para ela remoto. Então eu desenvolvi a minha empresa. Aí conheci o Beto virou um amigo mesmo, ele e a esposa dele viraram um amigo. O Beto virou realmente um melhor amigo, porque era assim... Mas ele conversava, ele pensava que eu ajudava ele, mas ele me abria a cabeça em muita coisa. Eu chegava ali, ele com 2 empresas, tocando aquele tanto de gente, gerenciando, e a gente conversava muito. Daí o tempo foi. 2 anos atrás, uma empresa que eu cuidava, que é a nossa agência, eles faliram. E uma empresa de 14 anos de existência ia ser fechada. Aí eu virei para ele e falei, não, eu vou comprar essa empresa. Eu compro. Pro rapaz, que era meu amigo também, o Sacha. Sim. Aí ele falou, você compra? Eu falei, compro, você não vai fechar. Eu pensei, gente, como é que eu vou pagar? Primeiro que ele quer me cobrar uma fortuna. E depois eu tenho que pagar mais uma fortuna. Como é que eu vou fazer isso? Não sei. Vou fazer. E aí eu comprei a agência. Aí, assim, meu esposo não ia vir me ajudar porque ele tinha um emprego bom. Eu falei, só tem uma pessoa que eu confio que pode me ajudar. Beto, eu tenho um negócio aqui. Você me ajuda? Ah, Vala, não sei não. Não consigo. Esse negócio de escritório pra mim não dá. Vou conversar com a Duda é a esposa dele. Depois te falo. Passou uma semana, passou 2, nada de Beto me ligar de volta. Aí eu liguei pra ele e falei, você vai me ajudar? Ah, vou te ajudar, não precisa pagar não, porque eu acho que eu não vou ficar não. Aí eu falei, sério? Ele falou, mas eu vou te ajudar. Não se preocupa com dinheiro também não, que eu vou te ajudar.
Aí o Beto chega daquele jeito, né? Tudo que ele põe a mão prospera. Aí ele chegou lá e já começou a identificar um monte de problema. Isso, aquilo, outro. Aí, assim, o cara que vinha para me ajudar uma vez por semana, já era necessário vir toda tarde. Aí ele ficou lá uns 2 meses vindo de tarde. Daí eu falei, eu preciso de você o dia inteiro. Aí ele começou a trabalhar o dia inteiro. Aí veio o primeiro inverno. Quem disse que eu tinha dinheiro para pagar os funcionários no primeiro inverno? Não tinha. Nossa. Porque no inverno, né, muda muito, é muito sazonal Aí, lá, né? e ele é muito assim, sabe? Ele brinca e tal, mas assim, tem dia que ele chega assim, sério, e falou pra mim assim, senta aí, quero falar com você. Senta aí. Você gosta mesmo? Porque a única pessoa que entende números aqui é você. Se você falar pra mim que esse negócio dá, a gente vai. Se não dá, você fecha isso hoje, porque não dá. Aí eu falei pra ele, dá. Se você me ajudar a investir, dá. Aí ele me ajudou a pagar os funcionários por 3 meses, pagar aluguel. Também não me pediu sociedade. Ele literalmente botou o dinheiro e foi pagando também. Eu falei, mas como é que eu vou pagar esse menino de volta, né? Já não tá recebendo. Agora tá botando dinheiro. E eu comecei a entrar, como é que eu faço? Aí um dia ele falou, olha, você tem que entrar no campo de risco, porque já que você investiu o dinheiro, você tem que... Ele falou, não esquenta a cabeça, não. Enfim. E aí nós estamos, e dali ele foi me ajudando, abrimos a cabeça, e daí ele já tinha essa ideia do podcast, e daí o podcast também, ele nunca te contou a história do podcast. Mas o podcast foi ele e o Nick Parker, que desmontava a agência. Eles desmontavam a agência às 7 da noite, gravava, às 11 da noite remontava a agência, e foi assim que começou. Ou seja, não tinha local do podcast. Chegava às 7 horas da noite, eles tiravam tudo da empresa, montavam o podcast, gravava, desmontava e voltava à empresa todo dia. Uma vez por semana. Uma vez por semana. É. Que loucura, velho. Ele não te contou isso? Acho que ele contou brevemente, mas vocês são tudo malucos. Foi. E eu no basement. Eu botei meu escritório no basement. E com isso ele foi vendo a necessidade do marketing, ele foi vendo a necessidade de eu visitar cliente. Porque ele falou, Vanusa, você é muito retrógrada, você é muito chata. E o tema em que você mexe é muito chato. Cara, não dá, você não vai crescer assim. Você é muito estressada. Você dá muito do seu tempo de graça. Não, aí ele já chamou. Daí ele falou, não, sabe aquela menina ali da frente que te ajuda? Ela tem que ser sua gerente de escritório. Sabe aquela menina, não sei o quê? A Valéria, que mexe no VAT. A Valéria tem que ser encarregada do VAT. Sabe a Vanessa? A Vanessa tem que ser encarregada do payroll. Você precisa de gente que supervisiona seu próprio departamento. E aí fomos moldando. E 1 ano atrás foi quando a gente deu um boom. Assim, foi uma oportunidade que a gente teve de pegar o nosso escritório hoje. Muito bonito, por sinal. Nós pegamos um escritório que a gente pagava 1/3 do que a gente paga hoje, talvez 1/4 do que a gente paga hoje. E aí a gente teve a oportunidade, era uma sexta-feira, ele tinha saído, que ele tinha um compromisso com a esposa dele, ele falou, olha, chega lá, me faz um video call para ver se eu aprovo. Se aprovar, você fala assim. Aí eu fiz um video call com ele, era umas 6 e pouco da tarde, aí ele falou, pega. Aí, mas a gente não sabia como que a gente ia pagar, Dó. Como é que eu pensava? Mas eu como contadora, assim, eu não tô nem fazendo um bom marketing do meu trabalho de contabilidade, né? Porque eu fiz essas coisas tudo assim com ele. Às vezes tem que ir no coração, velho. Não dá pra ir na razão o tempo todo, não. Tem e que graças a Deus, nós somos 5 vezes o tamanho que a gente era, talvez 6, 7 vezes maior. Nossa, Nunca tivemos dificuldade de pagar nossas contas. E hoje estamos pequenos para onde nós estamos. E todos os dias ele inova. E assim, um cara que não tem o estudo que eu tenho em questão acadêmico é o cara que me ensina todo dia a empreender. Porque um dia a gente estava vindo de Londres, mas a gente sempre fica assim falando, como é que você me ensinou isso, né? Como é que eu te ensinei isso? Pra gente tentar crescer. E ele falou para mim uma coisa que é muito certa. Ele falou, você é estudada, você é acadêmica, você sempre trabalhou com o negócio dos outros. Eu trabalhei com o meu negócio, eu sou empreendedor. Então, com a sua cabeça e com o meu empreendedorismo, a gente voa. E é real isso. Sim, com certeza. E é real. Então, assim, nós somos um carro. Ele é o acelerador, eu sou o freio. Eu acho que, assim, isso é muito importante, porque acho que toda a sociedade
tem que existir, primeiramente, muito respeito entre as duas partes. Tem que existir admiração entre as duas partes, do jeito que você admira ele e ele te admira também. E tem que ter habilidades complementares, né? Então, assim, vocês eu acho que se complementam, se encaixam. Então, faz todo sentido e é por isso que tá sendo esse sucesso que é. E, assim, é impressionante como uma pessoa que veio muito jovem, queria estudar, quase não se formou e hoje aí tá gerenciando várias empresas, dando oportunidade, mudando muitos negócios e fico muito feliz pelo resultado que você vem atingindo. Vanusa, uma pergunta que eu fiquei curioso aqui. Pra galera que tem conhecimento fiscal e tal, o cara que quer trabalhar com contabilidade hoje, basicamente ele não precisa ter nenhum certificado nem nada, não é obrigatório, ou é? Como é que funciona? Então, não era, mas vai passar a ser. Tem um bill em Parliament que vai ser passado, já foi aprovado, mas ainda não foi aprovado como legislação. Sim. Porque tem muita fraude de pessoas que se dizem contadores e não adotam a ética contábil, como Sim. deve ser. E quando essa legislação passar, que está a ponto de sair, para você se chamar contador, você vai ter que ter uma licença com um AAT, um ACCA. Mas hoje você pode sim. Se eu falar, eu sou contador agora, eu vou abrir um escritório de contabilidade, eu posso, na teoria. Infelizmente você pode. Por quê? Infelizmente. Sou eu? Porque um contador... Não, eu concordo, vai mexer com dinheiro, contador, né? Quando você tem um corpo, um ser humano doente, você precisa de um médico. Uma empresa é um corpo. E quem que é o seu médico? O seu contador. Sim. O contador, ele é um advogado, ele é um psicólogo. Entendeu? Então, assim, é uma responsabilidade enorme você virar para mim e falar, olha, Vanusa, eu vou tirar do prato dos meus filhos para investir aqui, eu posso. Você consegue me ajudar a multiplicar isso? E eu falar para você, sim, Felipe, vai. É uma responsabilidade muito grande. Com certeza. E eu tenho que ter uma ética e eu tenho que ter um conhecimento. E quando você não é registrado com ACCA ou AAT, você não passou por esse... Você não tem esse treinamento adequado. Fundamental, tá? Então, para você hoje que quer ser um contador, eu te aconselho, se você quer ser um contador, e por acaso é uma profissão em alta, tem muita falta de bons contadores no mercado, tá? Uhum. Então, assim, eu tenho dificuldades de contratação porque não tem pessoas que querem ser contador. Então... Faça um curso com o ACCA, comece pelo ACCA ou faça pelo AAT, tem Institute of Accountants, tem vários caminhos, mas comece certo. Sim. É uma responsabilidade muito grande cuidar de um corpo corporativo. E até porque, se mudar a regra, às vezes a pessoa começa sem a licença e depois vai perder o business. Você vai perder o business. E de todos esses anos aí, tirando a parte da faculdade, né, que eu ia perguntar qual foi o maior perrengue, eu acredito que, né, da faculdade, ganhou ali o primeiro lugar, mas em segundo, ou teve algum dia assim que você falou, cara, isso aqui foi difícil pra mim, que perrengue que você já passou que você pode compartilhar? Eu derrubei a sopa da starter da British Airways Christmas Party. Eu derrubei, literalmente, na sala de jantar de um hotel, porque eu sou muito impaciente. Como é que foi? Conta essa história. Conta essa história pra gente. Eu era garçonete num hotel lá em Bournemouth, de frente pra praia, um hotel lindo. E era Christmas Party da British Airways, em Bournemouth. E, sabe, eu tava com um grupo, assim, de garçons, não era o mesmo grupo que eu trabalhava. Que a gente trabalhava em 3. O hotel era muito grande, tinha 3 sessões. Então, cada 3 sessões era 3 brasileiros. Então, nesse dia, as pessoas que trabalhavam comigo estavam de folga. Então, foi colocado um inglês e mais um outro inglês. Ô povo ruim de serviço, hein? E olha que eu gosto dos ingleses pra caralho. E tinha que servir a sopa, tinha que servir a entrada. E nesse dia era tipo 7 courses meal. Porque era um jantar bem requintado. Era British Airways. E ninguém me ajudava a trazer a sopa. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou lá buscar essa sopa sozinha. E fui lá busquei o galão de sopa. E quando... Sabe aquelas portas que abrem? Sabe, em restaurante ela não abre assim? Mas ela vai e volta. Cara... Eu peguei a sopa aqui e fui com o pé direito, mas quando... Só que eu não chutei ela com muita força, que eu tava botando as forças aqui para segurar a bacia de sopa. A porta voltou. Foi sopa de cima para baixo. Todo mundo olhou assim para mim, assim. E eu tive que limpar... Você ficou coberta de sopa? De sopa e tive que limpar o chão ainda.
com todo mundo olhando para mim. Nossa. Naquele dia, eu me senti assim... Eu não me senti gente. Eu me senti pior que ser gente. Eu me senti um nada. Naquele dia eu fui para casa. Você se sentiu quase igual um corintiano. Pior. 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 Muito humilhada. Muito humilhada. Imagina. Cara. Porque não foi só derrubar a sopa, foi limpar. E chegar na cozinha e aquele... Todo mundo brigando. Não, o chefe me xingou de tudo enquanto é nome que eu nem entendia naquela época. Então, mas passou, né? Passou. Que bom. Hoje tá vendo aí, ó. Espere a sopa. Não precisa ir atrás. Entendeu? Vai com calma. Vai com calma. E aí, quando foi o momento que você sentiu assim, né? Que você fala, meu, tô falando inglês. Agora eu domino essa língua. Eu tenho uma conta no NatWest. Que eu tenho só 100 libras de overdraft nela. Mas é a conta que eu mais prezo. Eu tenho essa conta há 20 anos e não fecho ela por nada. Porque foi a conta que eu consegui falando inglês. Sozinha. Tinha um rapaz chamado Daniel, ele ainda está em Bournemouth. Esse Daniel, ele trabalhava à noite e você pagava uma taxa para ele te ajudar a abrir uma conta no banco. Mas ele trabalhava à noite, ele era night porter. Todos os dias que ele chegava na escola para me ajudar, eu falava, Daniel, tem que preencher o formulário. Ele ficava assim, pescando. E foi umas 3 tentativas e eu não consegui. Daí um dia eu consegui um appointment no Nationwide. Não sei se alguém lembra do Nationwide. Isso. Então, eu consegui um appointment, um horário no Nationwide. Mas ele chegou uma hora depois. Eu perdi o meu horário. Nesse dia eu falei, eu vou fazer isso sozinha. Né? Vou sozinha. Aí eu cheguei no NatWest e abri a minha conta sozinha. Nesse dia, isso foi uns 6 meses depois, assim, sabe, eu precisava daquela conta para abrir meu visto, pegar meu visto. Foi quando eu descobri, tô falando inglês, consigo, não preciso de mais ninguém, vou fazer sozinha. É transformador, né? Então a minha continha do NatWest tá lá até hoje, 100 libras de overdraft, mas eu não fecho ela por nada. E o que você aconselha o pessoal que tá chegando aí, que às vezes tá meio perdido e não sabe o que fazer, e aí vê a sua história e fala, pô, eu também trabalho aqui no hotel e como é que ela... mas ela deu sorte porque o cara chamou contabilidade. Não é assim, velho. Se ela não tivesse preparada, olha o sacrifício que foi feito, né? Você teve um filho aí, ou filha, não sei. Tive 2 filhos. 2 filhos. Foram gêmeos? Não. No período. No primeiro lá que você... você até... Ninguém ficou sabendo se estava grávida, né? Não. Que conselho que você dá pro pessoal que tá lá do outro lado, que tá começando a vida agora? Então, às vezes você acha que eu fiz bastante sacrifício no primeiro, mas eu fiz mais sacrifício no segundo. Porque eu tive o meu filho às 8 da manhã e às 2 da tarde eu voltei a trabalhar para tocar meu escritório. Caraca! No meu segundo filho. No mesmo dia? Sim. Meu Deus, tá vendo aí, ó? Prepara. Então... Foi esse exemplo, assim, necessário você falar isso. Olha, para as mulheres, a gente se esconde atrás das desculpas. Mas eu sou mulher. Eu tô com período. Que período? Que dor de período que é? Você não quer ser igual a um homem? Esqueça que você tem a dor. A gente não sente dor. A mulher é muito mais resiliente que o homem. Nós damos à luz. É. Só que é necessário ter um homem junto com você. Porque o meu esposo também me acompanhou. E para ele me aguentar, também foi um trabalho duro, né? Tá vendo como é difícil? É difícil aguentar. Então, é uma combinação, assim como o Beto. O Beto tem a esposa dele também que acompanhou ele. Ele vai te falar que sem ela também, às vezes, ele não tivesse tido o que ele tem hoje. É um conjunto de coisas. Então, assim, quando você chega na Inglaterra, faça a primeira coisa, por favor, aprenda a falar inglês. Tenha respeito por si próprio, não é nem pela cultura inglesa. Tenha respeito por si próprio. De estar num lugar, entender o que estão falando ao seu redor. Eu tive isso comigo sempre. Enquanto as pessoas estavam mandando dinheiro para o Brasil, comprando casa, comprando terreno, eu nunca fiz isso. Eu não tenho nada no Brasil. Porque eu acreditei que eu ia investir em mim. E eu sempre investi em mim. Então, quando você chegar na Inglaterra, sem falar inglês, aprenda a falar inglês primeiro. Depois, nunca desista. Não importa. Eu também limpei muito banheiro de muitas boates. Eu também limpei muitos banheiros de muitas casas. Eu também vi muita gente comendo comidas que a minha boca enchia de água. Eu também não podia comer porque eu não podia pagar.
Tá tudo certo. Hoje eu compro o que eu quero, do jeito que eu quero. Mas porque foi 20 anos de muito esforço. Outra coisa. Não existe sábado, não existe domingo, não existe feriado. Quem foi que inventou isso que você só tem que trabalhar de segunda a sexta? Você trabalha o dia que tiver que trabalhar, a hora que tiver trabalho, e dê graças a Deus por isso. A Inglaterra é um lugar muito próspero. É um lugar de muitas oportunidades. Mas se você não fala inglês, as coisas ficam mais difíceis. E se você não faz Então, conselho parte, número 1, aprenda a falar inglês. É isso aí. E você tem um sotaque bem britânico assim e tal. Você acha que isso faz muita diferença? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu sou obcecada pelo meu sotaque. Os meninos vão te dizer isso. Se algo for em inglês, eu repito e repito e repito até perder o sotaque. Mas foi uma pessoa enviada por Deus que me fez ser consciente disso. Quando eu morava num quarto no meio dos meninos, uma senhora portuguesa sul-africana, chamada Jane, bateu na minha porta. Jane não, Jane. Jane. Tô brincando. Jane. E ela bateu na porta e assim, ela viu aquela menininha ali no meio daquele tanto de moleque, naquele tanto de marmanjo ali, eles era tudo grandão assim. E daí ela se interessou por mim. E ela falou pra mim assim, eu vou te ensinar a falar inglês. Aí ela falava assim, fala pra mim bad. Aí eu falava bad. Ela não é bad. Põe a língua. Faz esse exercício. Eu falava. E ela falava bad. 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 Aí ela falava assim, agora você fala suave. Bad. 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 E aí foi. Ela ficou um ano me ensinando. Então, tanto é que hoje eu tenho isso na minha cabeça. Então, pronúncia pra mim é tudo. Mas eu trabalho muito a minha pronúncia. Daí eu casei com meu esposo, ele é sul-africano português. E um dia ele me marcou, ele fala, não falei isso, mas falou. Miguel, você falou, você sabe o que você falou. Nós estávamos em casa e ele tinha dificuldade para me entender português e eu tinha dificuldade dele falar com aquele sotaque madeirense, porque a primeira língua dele é inglês. Aí eu fiquei muito brava com ele e falei, mas eu não te entendo. Ele falou, but you don't speak English. Eu falei, yes, I do. E daquele ponto, eu falei, and I will never speak to you in Portuguese again. E nunca mais falei com ele em português. Nunca. Hoje ele quer falar português comigo, quer aperfeiçoar o português, eu me recuso. Não consigo. Tô arretada, filho. E daí ele falava assim, ele me ajudou com a minha pronúncia, que ele é muito crítico, porque meu esposo é sul-africano. E o sul-africano tem essa arrogância sobre eles, né? Então, ele não queria uma esposa falando um sotaque carregado junto com ele. Porque a família dele inteira fala inglês. E aí foi melhorando. E hoje os meus filhos também me ajudam. Às vezes eu tô falando... Qual que foi a palavra outro dia que meu filho disse assim, mãe, vamos praticar. E eles me ajudam. E todos os dias eu tô aprendendo. Eu também não sei inglês tudo. Não sei, tô aprendendo todos os dias. Ah, é. Se ela não sabe, imagine os caras que estão chegando aí agora. Mas, Vanusa, foi incrível bater esse papo com você. A sua história é maravilhosa. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo vai se inspirar com a sua história, vai aprender com você. E, assim, espero que coloque em prática também, porque uma pessoa sonhadora, batalhadora, determinada, com valores. E é por isso que você é do tamanho que você é. E eu tenho certeza que você ainda vai crescer muito, as suas empresas vão crescer muito. Você está cercado de pessoas que te admiram, que gostam de você, que fazem acontecer. Mas você também coloca muita mão na massa. Eu acho isso muito legal, muito incrível. Então você é um exemplo para as pessoas e fico muito feliz em a gente ter compartilhado a sua história aqui no episódio de hoje. Eu queria só compartilhar uma coisa que é muito importante. E eu sempre carreguei comigo uma culpa muito grande. Eu pensava que eu tinha negligenciado os meus filhos por não ter tido licença de maternidade. Então eu pensava que eu era a pior mãe do mundo, porque um dia eu estava num grupo da igreja e a minha melhor amiga virou para mim e falou assim, o dia que eu tiver filho, não vou ser igual a Vanusa, que não cuida dos filhos, que não tem licença. Eu quero limpar cada nariz que corre. Nossa, olha... E todas as mães, não, realmente, não dá. Eu quero limpar o nariz, E assim, eu me senti um lixo. Eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu não tô cuidando dos meus filhos, sou uma péssima mãe. Aí um dia a gente tava vindo do Brasil, o meu filho de 13 anos, o Ethan,
virou pra mim assim e falou assim pra mim: mãe, tem uma coisa que você tem que saber. A gente tá falando sobre língua portuguesa e ele é orgulhoso de saber comunicar com os primos em português. Eu queria te agradecer por você ter sido a mãe que você é e ter me ensinado português e ter me levado para tudo enquanto foi cliente seu, por você cuidar de mim e do meu irmão. Eu nunca queria uma mãe que só limpava a casa e cozinhava pra gente. Eu queria uma mãe igualzinha você. Naquele dia eu me libertei. E falei, cara, agora eu vou. Se meus filhos não me culpam, se meus filhos não me crucificam, são as maiores vítimas das minhas loucuras, nada me para. E o que você falou Foi libertador. Total. E outra, é óbvio que eu tenho certeza que você tentou o máximo ficar com seus filhos, mas você ter uma profissão que você gosta, ter condições, e você vai conseguir fazer com que eles cheguem muito mais longe do que muitas vezes você ficar travado não é nem diminuindo a profissão, mas tem menos oportunidade, o valor é menor, as pessoas abrem menos a cabeça, dependendo de onde a pessoa trabalha. Então, você sendo um exemplo, assim, de uma empresária, eu tenho certeza que você enche de orgulho os seus filhos. Eu não sou sozinha hoje, já fui um dia. Então, um conselho que eu diria para todo pequeno empreendedor é: se rodeie de boas pessoas. Todo mundo tem medo de sociedade, concordo plenamente. É um risco, mas risco, quem está nos mundos do negócio, você tem que ter measured risks. Você tem que medir cada risco. Mas tem alguns riscos que você tem que ir pela sua intuição. O seu coração, o seu maior judge. Entendeu? É o seu maior juiz. E ter tido um sócio que acrescentou tanto no meu negócio e que todos os dias ele chega para mim e fala: vamos fazer isso? Hoje eu já nem rebato mais, porque eu sei que vai dar certo. Porque ele quer tanto que isso cresça como e o cuidado, entendeu? Então, assim, hoje as nossas empresas estão virando um cuidado familiar. Tanto ele quanto a minha família, sabe? Então, assim, a gente é uma junção de família. Então, assim, é muito gratificante. E eu sempre falo para eles, eu estou vivendo um sonho de fazer o que eu amo com as pessoas que eu amo. Oh, caramba, incrível, Vanusa, muito obrigado. Obrigada por ter você aqui com a gente. Eu espero que você aí de casa tenha gostado desse episódio, dessa história incrível e inspiradora. Se você quiser participar do Tô na Área, preenche o formulário aqui embaixo, que a nossa equipe vai analisar. Você pode estar com a gente nessa mesa aqui também, mas essa foi a história da Vanusa. Vou deixar os links aqui embaixo das empresas e tudo mais. Vai lá, conhece a história deles. Assista também o Smartcast, que é o Beto, mas a Vanusa tá por trás, tem muita coisa bacana. E você aí também, né? Esse episódio já deve ter talvez passado ou não, mas ele estará conosco também no Domínio Digital, participando lá do Talk Show, e vai ser incrível. Espero que você esteja lá com a gente também, tudo bom? Vejo você no próximo episódio. Aquele grande abraço. Tchau, tchau.